meu Deus. É verdade. Tô gravando agora. Que triste, mas vamos lá. Foi lindo, todo mundo ouviu. Ê! E aí, então, a gente vai encontrar esse tipo de política mesmo, que é ela quem faz o domínio, né, das escolas do Estado, da Prefeitura, as escolas federais ou faculdades federais, tá bom? Não, aqui não. Pode falar, Raimundinha. Eu ia ligar a câmera para ver minha neta, que ela chegou aqui pertinho de mim. Vou ligar. Ah, tá. Entendi. Bom, alguém falou sobre uma questão que é bastante importante, claro, vocês falam tudo muito importante do Anísio, mas tinha uma coisa que o olhar dele para as crianças era muito diferente. Oi, linda, tudo bem? Então tá bom, meu amor. Beijinho, boa noite, gata. Bom, e aí, então, o Anísio tem um olhar muito diferenciado mesmo, muito diferente e carinhoso para com a criança, e vamos pensar que houve, sim, intervenção, né, vamos chamar assim, de Vygotsky, né? Ele estudou Vygotsky. A hora que ele foi também para a Europa e não Estados Unidos, Europa, e aí então ele foi para alguns países de lá, que se eu não me engano, ele foi para a Bélgica, ele foi para a Itália, para a Espanha e para a França. Ele foi para lá por quê? Porque ele não tinha que fazer aqui? Não, na verdade ele queria estudar a metodologia de ensino de cada um desses países, são países diferentes, e com questões culturais muito diferentes das nossas, apesar da Itália e Espanha ser próxima, mas ele queria estudar a metodologia, como que as crianças lá na Europa aprendiam, eram alfabetizadas, como que funcionava esse esquema educacional na Europa. Né? Então, ele foi para lá e se deparou com o ensino gratuito. Ele falou, por que aqui não? Né? Aqui também deve ser gratuito. A verdade, a gente tem muitas crianças que estão na rua brincando de empinar pipa, de amarelinha, de peão, e elas são marginalizadas. A palavra marginal é daquela pessoa que não estudava, e não a pessoa que não trabalhava. Tá? A que não trabalhava é chamada depois de vagabundo, porque ele ficava vagando por aí, porque ele não tinha o que fazer, entre aspas, ele tinha uma vida óssea, né? De nada para fazer. Certo? E aí, então, o marginal, antes, acho que a gente chegou até a ver, né, essa definição de marginal, de que são as pessoas que não estudavam. Ele é um marginal, por quê? Porque ele não estudava. Tá? E marginal também está à margem do quê? Da criminalidade. E a gente viu na palestra, vimos no semestre passado, sobre vulnerabilidade social, né? E aí, então, faz parte. Se eu me torno um marginal, né, eu estou à margem do crime, eu estou dentro da vulnerabilidade social. E o que vai acontecer comigo? Eu vou potencializar essa minha vulnerabilidade cometendo pequenos delitos, como, por exemplo, roubar uma bolacha no mercado, certo? E por aí vai, tá? Anísio, quando chegou da Europa com as ideias na cabeça, ele trouxe, então, ele conversou com algumas pessoas muito importantes. É que hoje a gente vê que essas pessoas são importantes porque existem livros sobre elas, existem dicionários, né, feitos por elas, né? E aí, então, naquela época, eram pessoas, entre aspas, normais, que estudavam, né? É muito diferente, a gente estuda um pouquinho mais sobre a sociedade, a civilização que existe, uma divisão muito grande, porém, nós tínhamos uma parcela pequena de pessoas que não estudavam e que não se dedicavam a uma leitura, por exemplo. Então, a gente tinha uma parcela muito grande de pessoas que liam e que queriam aprender a ler, né? Quando o Anísio, que ele foi, gente, na boa, incansável, né? Ele trouxe para cá a ideia de que o ensino deveria ser gratuito. É claro que ele se deparou com um monte de problema,
né? É claro que ele se deparou com a questão política, né? E aí, então, só que conversando com outras pessoas influentes, ele conseguiu fazer com que o ensino fosse gratuito. Só que isso deu um tempinho, não foi assim hoje para amanhã, né, gente? Então, ele passou aí como o secretário de Estado da Educação, ele foi também, o ministro, chegou a ser ministro, não era esse nome dado, mas vamos pensar em ministro da Educação, né? E aí foi quando ele conseguiu realmente modificar algumas coisas. Ele chegou, sim, aí para os Estados Unidos, ele até conheceu o Dayville, né? John Dayville, né? E aí, então, ele teve uma influência grande desse cara. Ele conheceu o cara, ele não liu o livro, né? É diferente, é bater papo. Só que o Dayville, ele só foi importante depois da morte, né? Assim como muitos deles tornam-se importantes depois da morte. Ou abafam, né? Que foi o caso da Anísio Teixeira. Foi abafado, porque em seguida da morte dele, já veio aí outra política pública, e aí então abafa, certo? Bom, deixa eu tentar lembrar de alguma outra coisa, eu anotei aqui. A Universidade de Brasília, ela fechou sim por uma questão política, tá bom? Por uma questão partidária, sim, tá bom, gente? Vocês falaram sobre a questão do catolicismo, né? Por exemplo, as elites da época, a burguesia, vamos chamar assim, né, a política da época, né, elas pressionaram muito o Anísio para deixar de lado essa ideia maluca de ensino gratuito, tá bom? Por quê? Porque ele queria, na verdade, democratizar e fazer com que todo o ensino fosse laico. Lembra essa palavra? Laico. Laico é quando não tem relação com religião. Mas vamos falar de escola pública e não de escola particular, que a gente já até falou sobre isso, né? Então, a escola pública, ela é laica, não tem nenhuma relação ao ensino religioso lá dentro, tá? Aonde terão, será dentro das escolas particulares. Aí, sim, é uma outra questão, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar sobre... Van, Pode falar. É uma coisinha que agora você falou, né, sobre laico e pública. Acho que também ele foi perseguido, vamos dizer assim, né, o Anísio Teixeira, por ele acreditar nessa escola pública, e a escola pública teria que estar dentro do Estado sendo responsável por ela. Não é? Exatamente. Então, porque nós estudamos isso, o Estado sendo responsável pela escola pública, aí vem Anísio Teixeira querendo que essa escola seja democrata, que todos tenham acesso, que seja integral, para tirar as crianças. Então, realmente, não tem como não entrar o partido, seja o que for da época, para cortar tudo isso. Por quê? Que, de certa forma, a verba ia sair do Estado. Exatamente. E o Estado não quer gastar. Até hoje a gente vê isso. O Estado não gasta com o ensino público. Não gasta. Eu acho que ela já foi mais sucateada, as escolas, depois ela foi menos sucateada, deu uma melhoradinha, e ela se tornou novamente sucateada, né? Então, vamos pensar nas escolas de lata, lembra? Alguém estudou ou teve criança conhecida na escola de lata? Que parecia uma sauna seca? Eu lembro, Bru. Quando eu vi, era assustador. Era latinha, né, que chamava. Mas... Desculpa, não ouvi. Pode falar, meninas. Latinha. Escola de lata. Alguém lembra disso? E mais sucateado do que isso, Você quer fazer N escolas utilizando um material que seja reciclável, eu até entendo, mas assim, você não tem noção do grau, temperatura lá dentro. Que mesmo no inverno rigoroso, as crianças estavam ali morrendo de calor. Então, tanto que foi abolido, né? O governo também petista da Marta Suplicy, lembra? Que foi na mesma época do lixo que ela queria também cobrar a taxa, lembra? As ideias são boas. Tem ideias que são interessantes, tem ideias que eles trazem de fora e que a gente tenta adaptar aqui. A questão é cultural. Por exemplo, essa do lixo, já volto no Anísio.
Essa do lixo, por exemplo, ela é muito interessante. Só que tem uma coisa. Por que ela quer cobrar, ela queria, né, cobrar o valor do lixo que você deixava na calçada? Porque assim fazia com que você reciclasse, que você tivesse uma composteira dentro da sua casa, no terreno, no quintal, que é o lugar onde você vai colocando lixo, vai colocando folha, lixo orgânico e folha, e lixo orgânico e folha, torna-se um adubo aquilo, e você adubaria as suas plantas. Mas nem todo mundo tem planta em casa. Nem todo mundo tem um pedaço de terra em casa, não é verdade? Quem mora em apartamento, como fica, né? Então, ela trouxe aquelas lixeiras recicláveis, lembra? Sabe aquelas lixeiras coloridinhas, né? Foi uma grande coisa que aconteceu. Mas, pensa no seu bairro, a gente já falou sobre isso. Passa lixo reciclável? Não. Aqui não adianta fazer separação de lixo, colocar orgânico e inorgânico. É tudo junto e joga no caminhão de lixo. Entendeu? Então, a ideia dessa cobrança de taxa da marca nessa época, ela era interessante para a gente diminuir a quantidade de lixo que a gente coloca no aterro sanitário. Professora. Os aterros são cheios. Pode falar, Silvia. Não cortando a senhora um pouquinho. Aí na Vila Ré, chegou um tempo que passava o lixeiro, sim, para pegar o que era reciclável. Ele passava à noite, um dia antes do lixeiro. Certo. Mas ainda foi tem. pouco tempo também. Ainda tem, Tati? Então, Tem. porque eu morava aí na Empatá, então eu sempre via um dia antes. É Mas mesmo? depois, assim, foi muito rápido. Não ficou muito tempo, não. Mas ainda tem, é isso, Tati? Tem, mas é assim, você chama ele para dar o lixo, eles passam correndo. É que eu nunca mais tinha visto eles, né? Eu vi só um tempo depois. Porque eles não passam num horário fixo. Aí você tem que catar. Aí você deixa no portão, aí os catadores passam e pegam, né? Abrem, faz aquela sujeira, tudo. Então, aí você acaba desistindo, porque não é fácil o acesso para entregar no caminhão de lixo, que seria o correto, né? Exatamente, né? E outra, acho que seria correto a gente realmente deixar de usar os sacos de lixo, por exemplo, né? E aí nós colocaríamos aonde? Antigamente mesmo, na época da minha avó, quando era jovem, eram latões. Então, os latões, eles pegavam, tiravam a tampa, jogavam no caminhão o lixo e devolviam para os donos. Só que aí verdade. começaram. Eu lembro dessa época. Era lata de tinta. Era meia. E aí, então, as pessoas começaram a roubar os latões vinham amassado, né? Então, havia, assim, uma falta de cuidado das pessoas também diante do latão. Hoje, por exemplo, eu até tento, de alguma forma, evitar o saco de lixo. De que forma? Utilizando caixa de papelão. Só que, aí é o que a Tati falou, né? Você coloca o lixo na rua, quem vem primeiro são as pessoas que estão em situação de rua e que olham os lixos para ver se conseguem fazer algum dinheiro das coisas que tem ali. Só que não tem o trabalho de colocar as coisas de volta. Então, fica uma bagunça, né? Então, você acaba usando o saco de lixo, né? Enfim, isso é uma coisa. Isso é uma coisa que eu trouxe, porque são ideias que vêm de fora e que às vezes dá certo e que muitas vezes não dá. Tem coisas que não dá. Se você pegar da Suíça, por exemplo, não vai dar. Gente, não tem uma pessoa pobre passando fome na Suíça. Então, assim, não dá para trazer a ideia para cá. Não é verdade? Pensa. Por exemplo, bicicleta. Olha, super interessante, vai como não economizar gasolina, poluição. Porém, você trabalha aonde? Perto da sua casa? Não. Você trabalha na PQP. Quantas horas de ônibus você leva? Eu levo 1h30. Tá bom. E de bicicleta? Quase 2h30. Pô, você chega cansado e suado, não é verdade? Porque, por exemplo, na Holanda, Europa, o país é pequeno, as pessoas trabalham próximo das suas casas. Então, é muito comum você se deparar com N bicicletas. É mais fácil ter bicicleta do que pedestre. O pedestre que tem é turista.
Porque eles trabalham, vão ao mercado, vão à farmácia de bicicleta. Então, a poluição lá é bem menor do que aqui. Agora, pensa, você colocou a bicicleta, aquela pista para bicicleta na Assis Ribeiro, do começo ao fim, mas só. Então, você tem que morar ali e trabalhar ali, né? Não dá para ser de outro lugar. Né? Porque se você pegar uma estrada ou uma outra avenida, não tem um espaço para você andar. Então, você tem que ser ali. Ou então, você pega o metrô, deixa no bicicletário, né? E vai embora de metrô. Mas mesmo assim, né? Então, assim, tem ideias que são interessantes trazidas de fora. Tem ideias que não dão certo. Mas a gente só sabe se vai dar certo ou não colocando em prática. Certo? E foi isso, na verdade, o que Anísio Teixeira fez aqui. Ele trouxe essa ideia de democratizar a educação, né? De trazer essa escola pública, laica, gratuita, e ele chamou isso de escola nova. Então, se quem perguntar para você o que é a escola nova, é uma boa pergunta para uma prova. O que é a escola nova? Na verdade, é um movimento do Anísio Teixeira, e que aí, então, ele defende a escola pública, laica e gratuita. Certo? Muito bem. Isso, gente, foi... Senhora, desculpa, pode repetir? Claro. Então, o que é a escola nova? A escola nova, na verdade, é um movimento que foi liderado pelo Anísio Teixeira, né? E que ele tentou materializar, através do Manifesto dos Pioneiros, né, da Educação Nova, a universalização da escola pública, laica e gratuita. Eu mandei para vocês pelo Ponte, posso mandar pelo WhatsApp também, uma página que eu estou usando como minha cola também, porque eu achei muito interessante, tiveram muitas coisas aqui, apesar de resumida, mas é de um lugar fidedigno, chamamos assim, não é o Wikipedia, que é sobre o Anísio Teixeira. Então, Escola Nova é um movimento liderado pelo Anísio Teixeira, que foi através do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, tendo aí como principal objetivo a universalização da escola pública, laica e gratuita. Ele conseguiu? Sim, ele conseguiu, olha que maravilha. Tanto conseguiu que todos os estados do Brasil aderem, né, às escolas públicas. Existe, tanto está no ECA, né? E o ECA não é só para São Paulo, a gente viu que o ECA é para o governo federal, Brasil, de norte a sul, leste a oeste, tá bom? Então, ele conseguiu fazer com que todos os estados abraçassem esse manifesto dos pioneiros da educação nova. Manifesto é uma ideia que eu tenho e que eu preciso me expressar. Pioneiros são os primeiros, tá bom? Então, na verdade, é o primeiro manifesto, a primeira ideia grande que teve sobre uma educação nova. Porque até então, gente, a gente tinha que tipo de educação? Olha, eu vou falar para vocês seriamente. Nenhuma. Depois que veio a escola nova. A escola nova deu uma chacoalhada, tá? Não, a gente tinha a escola tradicionalista, né? Aí veio a escola nova, aí depois, então, a gente vem com outras ideias, que a gente vai ver no contemporâneo, né? Vamos terminar de falar. Tá um griteiro? Oi? Tô escutando uns gritos de criança. Tá o dia inteiro assim. Ah, é o caralho. É na casa do caralho? A mãe do caralho, nem o pai do caralho. São duas crianças que acho que estão sozinhas na casa delas. Nossa, o que é? Dá até medo de ver, gente. Vamos lá. Dá um negócio. Nossa, ó, pra você ver como tá alto os gritos, eu escutei. Sim. E eu tô Eles estão tentando sozinhos? falar mais alto. Eu acho que a mãe está aqui embaixo, na calçada do outro lado, tomando cerveja com os amigos. Nossa. Vamos lá. Que mais? Sim. Outra coisa que a gente aprendeu com o Anísio Teixeira foi a relação aluno-professor, né? De que a gente tinha uma relação de
professor-aluno quase não tendo uma relação, não é verdade? Se a gente pensar novamente em The Break the Wall, do Pink Floyd, a gente vai encontrar o tradicionalismo ali, onde o professor se impõe diante do aluno, e tem também a questão das palmatórias, né, da agressão, né, física diante do adulto para com a criança, para dizer de que quem manda aqui sou eu, né? Então, existe também essa questão. Anísio Teixeira já trouxe outra relação, porque também fez com que os professores tivessem uma formação, porque não é qualquer um que vai dar aula, tá bom, gente? Então, não era assim, eu tô afim, não tô fazendo nada em casa, acho que vou dar aula. Não era assim que funcionava, tá bom? O Anísio Teixeira também trouxe as universidades, né, para que os professores se especializassem. Só que ele não conseguiu muita coisa em relação a isso, por quê? Porque depois veio uma coisa chamada, veio o nome e fugiu. É um curso técnico para ser professora de Fundamental 1. Infantil. A minha irmã fez. Magistério. Magistério. Isso, exatamente. Que veio depois, junto com o curso, por exemplo, tecnicistas, né? E aí, então, lembra do tecnicista? Que era para dar uma melhorada na mão de obra, né, na Revolução Industrial. Quando a gente fala do Anísio Teixeira, a gente está falando de 1902, acho que ele nasceu. Faz tempo, né? 1902 que ele nasceu, né? Então, tanto que foi em 24 que ele se formou, 23 que ele se formou, em 24 se tornou secretário da Educação, e esse manifesto do pioneiro foi em 32. Semana de Arte Moderna foi em 1922, 10 anos antes do Manifesto dos Pioneiros da Educação. Para vocês terem uma ideia de quão borbulhando estava tanto São Paulo como Rio de Janeiro, tá bom? A sociedade em si estava crescendo muito, 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 até de uma certa forma desenfreada, né? E precisava organizar a sociedade, né? Olha, aqui é assim, ali é assado, e por aí vai, vamos dividir os terrenos, as ruas, né? Colocar os paralelepípedos, ponta dos cavalos, né? Era o que tinha, e depois veio, então, os carros, né? Poucas pessoas tinham carro, a gente sabe disso. E depois veio, vocês devem ter assistido, porque eu indiquei para vocês, sobre a televisão e o rádio, né? A evolução que houve, o cinema, tudo isso aconteceu nessa época aí. Então, assim, muita coisa louca de modernidade, de tecnologia dessa época aconteceu, né? Então, o manifesto, ele era do Anísio Teixeira, mas assim, do Fernando Azevedo, na verdade, né? E mais 20 não sei quantos intelectuais que assinaram. Por quê? Porque nessa época, haviam muitas pessoas pensando sobre a educação. O que fazer com essas crianças? Elas são seres incompletos? Elas são seres incompetentes? Será que elas são vistas ainda dessa forma, né? E elas eram, né, vistas dessa forma, incompetente, economicamente pobre, porque ela não trazia rendimento financeiro nenhum para dentro de casa, bem pelo contrário, ela tinha gasto, né? Era um ser, assim, que a gente ia falar assim, o que vai fazer com esse ser? Se ele não trabalha, não estuda, não consegue, não tem a força que um homem tem, e esse serzinho vai ter quando? Então, esse olhar para a criança começou a ser mudado com esse manifesto, por conta das escolas públicas, mas pensando nas influências que vieram, tanto Freud, Vygotsky, quando a gente pensa em Piaget, quando a gente pensa em Froebel, quando a gente pensa em tantos outros teóricos da pedagogia, que ele, o Anísio Teixeira, conseguiu fazer uma peneira das melhores ideias, das ideias mais interessantes, e trazer aí para esse manifesto dos pioneiros da educação nova. Bom, então a gente tem que agradecer muito ao Anísio Teixeira pela educação que a gente teve. Nós tivemos de uma certa forma, mas a gente sabe que nossas mães, por exemplo, tiveram essa educação boa, quem teve acesso à educação, né? A minha mãe, por exemplo, teve acesso à educação.
Ela estudava numa escola do Estado na Penha, no Estadual da Penha, e ela tinha aula de latim, francês. Ah, coisa mais linda, né? Então, não aprendeu a bordar lá. Não era dessa época, não. Mas aprendeu a tocar piano, por exemplo. Porque lá tinha as aulas de música, né? A aula de música não era só a flauta, inferno, né? Eram também outros instrumentos considerados elite, da elite, né? Mas era escola pública? Total. Tinha Mas todos tinha... os instrumentos? Olha Naquela só, época, meu amor, ó, primeiro que essa escola do Estado, que ela o Estadual da Penha. Deixa eu ver, tá Sabe falando. onde fica o Estadual da Penha? Ah. Hoje, ele é Sei. uma vergonha. Ele é uma vergonha. Mas não vai, ó. Uma vergonha. Mas, enfim, eu até tentei dar aula lá, mas eu não consegui por conta da indisciplina mesmo, tá? Assim, daquela coisa que você fala, oi, eu estou na Fundação Casa ou eu estou numa escola do Estado, sabe, assim? Bem isso, tá? Frita batata. Pode falar sobre o Anísio, o que eu deixei de falar? Nossa, você ficou rosa. Ah, sim. Tem uma coisa bem interessante que o Anísio trouxe também, que foram as primeiras escolas, na verdade. Peraí, Pro. Mandou Ai, mensagem. desliga seu áudio, por favor. Acho que é a Raimunda, né? Aí fica ruim para ouvir. Não, o fone dela é bom, tanto que ela não escuta o barulho de fora, verdade, né? é verdade. A gente que escuta. Na verdade, o Anísio Teixeira, logo depois, quando ele se tornou da educação, ainda na Bahia, pensando ainda, ele trouxe a Escola Clube, né? Que era uma escola que compartilhava também com... Veio a palavra e sumiu hoje. Quando a gente pensa em clube, a gente está pensando em esporte. Oh, meu Deus do céu. E tinha a parte esportiva, onde até então ninguém tentava, de nenhuma forma, pensar na coordenação motora das crianças. E o Anísio Teixeira trouxe esse olhar diferente para a coordenação motora, pensando na fina e pensando na grossa, que nós já aprendemos sobre ela, e desde os pequenininhos, para eles também gastarem as energias, mas principalmente para trazer o lúdico, olha aqui a Raimundinha, o lúdico dentro das quadras da sala de aula, trabalhando coordenação motora. Bom, isso também é bastante importante lembrar desse olhar do Anísio Teixeira. Claro que o Anísio Teixeira teve amigos incríveis como Monteiro Lobato, como, gente, Antônio Cândido. Ele conheceu o Antônio Cândido. Vocês sabem quem é Antônio? Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, gente. Olha, o Antônio Cândido, ele... Marcelo Moisés, Ele faleceu faz pouco tempo. Ele é um literário, um crítico. Ele era um crítico literário da USP. A USP, ela é uma universidade gratuita, como vocês sabem, né? E ela foi montada juntamente com a Anísio Teixeira. E ela tem os moldes do Anísio Teixeira por conta de ser laica, gratuita e de ser de... Certo? É de qualidade. É mesmo de qualidade. Tá bom? Por isso que é tão difícil de entrar, porque existe uma peneira. Não é? Hoje a gente vê, infelizmente, que a hora que a gente estava falando, né, dessas escolas que viraram umas sucatas, de que os professores, coitados, ali eles se desdobram para dar uma atenção para os alunos, e que os professores preferem, sim, o ensino EJA para dar aula do que Fundamental 2 e ensino médio normal. Eu dei aula para EJA à noite, em escolas do estado, eu adorava o EJA, adorava de paixão, de paixão. Os mais novos, como vocês disseram e reclamaram, com toda razão, eles iam ou para fumar maconha, ou para vender maconha, ou para azarar as meninas. Não tinha outra opção, eram 3 só, né? Os mais velhos,
Tinha uma japonesinha lá, uma senhorinha japonesinha muito da fofa, de que ela aprendeu a ler, olha que coisa mais linda, ela aprendeu a ler para ler a Bíblia. Muito fofa. E aí, então, eu dava aula linda para essa turma de EJA, e esse pessoal mais velho queria, sim, aula, mas o pessoal mais novo, não. Hoje, a gente também encontra essa diferença entre os mais jovens e os mais velhos, mas hoje a gente encontra muito mais jovens no EJA do que senhores, senhoras, mas com outro interesse, esses jovens. Ali já é de traficar. E isso deixa nós, professores, assim, muito entristecidos. O quanto a droga, ela invade as escolas de forma assim, absurda. E não é só do Estado, viu, gente? Particular também, tá bom? É que a gente dá umas abafadas, né? Para não ficar tão feio para a escola particular, né? Mas existem todas as escolas pelas quais eu passei, tivemos um caso, pelo menos, de uso de droga, de venda, de cheiro, de tá estranho, de não sei não, sabe assim? Eu tive um caso até de uma aluna que teve overdose, numa escola particular. Então, assim, não é somente da escola do Estado, tá? É que a gente vê muito mais, porque a gente está falando de vulnerabilidade social. Quando a gente fala de escola do Estado, que é diferente da ideia primária do Anísio Teixeira. Porque ele via a vulnerabilidade social, não tinha esse nome na época, claro, e ele queria fazer o quê? Com que essas pessoas melhorassem de vida, dando, então, esse ensino gratuito. Certo? E, realmente, muitas delas, sim, a grande maioria, melhorava. Mas sempre tem uma frutinha podre, né? E aí, então, não dá pra gente safar essa frutinha, certo? Mas era um ou outro, muito diferente de hoje, né? Porque hoje também está muito bagunçado, muito diferente da época em que Anísio Teixeira nos deixou, né? Esse legado maravilhoso aí, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para a gente poder falar. Professora. Pode falar, meu pai. É a Marcela. A senhora poderia explicar um pouquinho só daquela partezinha que eu falei, que eu fiquei um pouco curiosa lá naquele textozinho. Tá, sobre a morte. É daquela parte lá do Aurélio que eu falei, sabe? Era essa partezinha que eu queria só um pouquinho. Ok. Na verdade, assim, ó, eu vou ler uma parte até que tem aqui sobre o Aurélio. Então, em 59, ele recebeu algumas ameaças religiosas, né? E aí, então, ele mobilizou um novo manifesto, que é o Manifesto dos Educadores, mais uma vez convocados. Aqueles 26 se tornaram agora 161. Então, eram 26 pensadores ou pessoas que estavam pensando sobre educação, e depois desse novo manifesto, tornaram-se sempre 61 deles, né? Então, quem estava no meio era o Sérgio Buarque de Holanda, que é ele que você está falando. Então, na verdade, o manifesto, o segundo manifesto, né, ele foi redigido pelo Fernando Azevedo, né, liderado por Anísio Teixeira, e aí, então, quem faz parte dessas 161 assinaturas é o Florestan Fernandes, Antônio Cândido, fofo, maravilhoso, que é da USP, era da USP, Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro e Ruth Cardoso. Sérgio Buarque de Holanda, vamos pensar em Chico Buarque de Holanda? Isso mesmo. Sérgio Buarque de Holanda, avô de Chico Buarque de Holanda. Ok? Isso mesmo. Isso que o cara é tão maravilhoso para composição musical. Certo? Muito bem. É isso que você queria saber, gatinha? Isso. Não havia rincha entre eles. Era amizade mesmo, tá bom? Ele assinou também esse segundo manifesto, porque havia uma ameaça religiosa, porque, gente, existiam as escolas de freiras, por exemplo. Elas eram pagas. E aí, então, eles iam perder dinheiro. Se eu faço escola do Estado, gratuita e laica, menina, você mexeu direitinho na ferida do catolicismo.
E foi isso que ele fez, tá bom, gente? Tá? Que mais aqui? Ele fundou, né, o INEP, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, né, vamos... Agora eu estou na cola. Aqui da Universidade de Brasília, né? Aí, então, em 64, teve o golpe militar, gente, não tem como, né? E aí o Anísio, que estava na reitoria lá da Universidade de Brasília, ele teve que se afastar. Vocês entendem de golpe militar? Vocês sabem o que é essa parte, enfim, da história? Eu acredito que a Renata tenha falado alguma coisa, né? Pessoas, normalmente eram professores ou estudantes, que tinham uma visão diferente daquela dos militares, eram mal vistos pelos militares. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Elas eram presas, porque elas tinham uma visão muito diferente. Então, elas eram vistas como os rebeldes, os revolucionários, mas, assim, era visto pelos olhos ruins, assim, negativo, né? Só que não necessariamente, era só porque eram contra os militares, tá bom? Não é porque a ideia era pior do que a do militar. É que o militar, ele imperava, né? As pessoas não podiam pensar de forma diferente, né? Quando o Anísio propôs esse manifesto, trouxe esse segundo manifesto, a gente já estava aí, não no golpe militar, mas a gente estava na... Ai, gente, meu Deus do céu. Por que a gente esquece as palavras? Vamos me ajudar a lembrar, gente, por favor. Essa política que tinha nessa época do militar... ai, meu Deus, vem a palavra. Obrigada, gente, obrigada. Ditadura, inferno. Ditadura, como esquecer essa palavra, gente? Vamos lá. Na ditadura, que as pessoas não podiam manifestar. E qual é o nome desse documento assinado por 161 pessoas? Manifesto! Como as pessoas não podiam se manifestar, elas eram mal vistas e elas eram presas também. Presas, exiladas. Exilada, gente, é sair, ficar sozinha em algum lugar que não seja próximo da onde você convive. Por isso que muita gente era exilada nos Estados Unidos, exilada aqui na Venezuela não, em Cuba, enfim, foram exilados em outros países, porque tinha que sair desse pensamento, porque de alguma forma eles conseguiam se comunicar. Vocês já assistiram algum filme, alguma minissérie sobre a ditadura? Anos Rebeldes. Isso, gata, o melhor que teve, era ele que eu ia falar. Sim. Se vocês puderem assistir Anos Rebeldes, para quem não assistiu, para quem é assim, jovenzinha, né? Não que não sejamos, né, Raimundinha? Mas assim, quem é mais jovenzinha, né, não deve lembrar do Anos Rebeldes, porque ele passou há muito tempo, eu nem lembro que ano que foi, mas ele foi a melhor minissérie que teve sobre a ditadura, né? Que mais? Vamos pensar aqui. Quando a gente fala do Anísio, que a gente falar do golpe militar, ele está nessa época como diretor, que a gente chama de reitor, né? Reitor da Universidade de Brasília, né? E aí, então, ele foi exilado lá nos Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos, ele acabou sendo convidado, aqui, como o cara era foda, sendo convidado a dar aula em 2 universidades, lá na Califórnia e em Colômbia, que é um outro estado dos Estados Unidos. Então, ele acabou sendo exilado para lá e foi dar aula lá, tá bom? Em 66, ele volta para cá, e aí, então, ele é consultor da Fundação Getúlio Vargas, só que, na verdade, assim, né, no Rio de Janeiro, ele ficou muito triste e contrário do regime militar. Então, gente,
ele trabalhou na Fundação Getúlio Vargas. Ele foi contra o regime militar. Ele pensou em vários manifestos, fez 2 manifestos, fez com que os centros de educação, por exemplo, fossem gratuitos, laicos e para todos, né? O acesso, né, democrático à educação. Fez com que os professores tivessem um outro olhar para as crianças. Quer dizer, o cara fez muita coisa, e muita coisa ele meteu o dedinho na ferida dos militares. Então, de repente, ele morre. E aí, então, dentro de um elevador foi encontrado o corpinho dele. Certo? Então, mas professora, mas por que esses militares, então, não queriam que ele fizesse nada pela população? Exato. E outra, eles pensavam que, de repente, ele podia juntar mais gente e se sentir mais poderoso e ter outras ideias tão revolucionárias e absurdas diante da ditadura. E pensando na educação. Né? Então, para você não ter nenhuma ideia absurda e que contrarie o militar, o que a gente pode fazer com você? Te deixar preso, ou como você é um cara visado, porque ele era um cara visado na educação, enfim, pelos pedagogos e pensadores da época, né? O que eu vou fazer com você? Acabo com você, fica mais fácil. Certo? Assim você não tem mais ideias diferentes e revolucionárias e manifesto nenhum para poder fazer. Só que é claro, gente, que nessa época, aqui ele morreu em 66, 71. 71, a gente já estava abafando um pouquinho a ditadura, já estava acabando, mas ainda existia, né? E claro que ninguém ia fazer, gente, uma autópsia no cara. Claro que ninguém ia fazer uma autópsia direito no cara. Claro. Que vai encontrar o quê? Vai encontrar vestígios de alguém importante, de um policial, de um militar. E não é essa a ideia, né? Ele morreu dentro de um elevador e pronto, né? O laudo da morte aparece lá como acidental, porque o elevador estava quebrado, né? Mas é claro que as pessoas acham que ele foi vítima aí do Emílio Médici, né? Que era o grande ditador na época da ditadura. Eles eram muito perseguidos, né, professora? Ele, o Paulo Freire. Ele, Paulo Freire, e um monte de gente que a gente conhece. Por exemplo... Tem um cantor também, que a Renata estava até falando sobre... A Renata deu essa aula pra gente. Tá, Isso. Gil Caetano, Chico. As letras, as letras das músicas, coisa e tal. Exatamente. Então, assim, eles não tinham voz, eles não podiam falar que nem hoje a gente está podendo, que a gente pode se expressar, falar o que a gente pensa. Exatamente. Por isso que quando falaram, o ano passado e esse ano, da volta da ditadura, e que seria bom a ditadura de volta... Quem estudou a fundo a ditadura, ou deu uma passadinha de olho. A gente sabe nem o que estão falando, né, professora? Exatamente. Eles não sabem o que fala. Então, professora, eu vi muita reportagem sobre isso, gente falando bem e gente falando mal, né? Aí, no nosso caso, assim, que nem a gente é mais novo, a gente fica meio assim porque a gente não conviveu, não vivenciou essa história, essa parte da ditadura, né? Mas, muita gente, assim, que eu conheço também fala sobre a ditadura... tipo assim, que não fica ninguém certa hora na rua. A partir de 10 horas, por exemplo, é tipo um toque de recolher. Isso mesmo. Né? Eu ouço falar muito bem sobre essa parte. Só. Mas é só isso, gente. Pois é. Só isso. As outras não, porque assim, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, então você fica meio em cima do muro, né? Eu mesmo fico meio que... Eu sei que foi muita perseguição com essas pessoas aí, que queria... dar o de melhor para o povo, mas aí você fica meio que...
Eu sei que essa parte, assim, nessa parte é bom. Eu entendi. Eu acho que essa parte que você disse, Silvana, de uma questão de ordem nas coisas, né? Eu acho que a gente conseguiria colocar ordem aqui também no Brasil, em São Paulo, vamos pensar em algo menor, São Paulo, desde que a polícia realmente funcionasse, desde que não houvesse tanta violência e tanta gente sem grana. Por que você acha que as pessoas ficam depois das 10 na rua? Pensa, se eu não trabalho à noite e não estou voltando da minha faculdade, estou indo para casa, por exemplo, por que eu estou na rua depois das 10 numa segunda, terça, quarta, quinta-feira? São 4 dias da semana, depois das 10 que você não tem nada para fazer. Então, o que você vai fazer na rua depois das 10? Coisa boa que não é, gatinha. Não é verdade? Então, a gente tem que pensar nisso. Eu acho que a política poderia pensar em relação a isso, mas não precisa ser ditadura. Não precisa ser um toque de recolher, entendeu? Nada grave desse jeito. Mas eu acho, por exemplo, as propagandas, elas poderiam ser do tipo: gente, vamos evitar ficar até tarde na rua, é perigoso, dorme mais cedo. É um conselho que se dá e não uma legislação. O que é diferente. Professora, mas hoje não tem isso não, professora. A gente que é mais velha, a gente ainda fica. Os jovens não. Infelizmente, pode falar, pode ser o que for, não fica. Agora, que nem a senhora falou, colocar policiamento na rua para ver essa parte já é outra coisa. Porque aí eles vão ter um pouquinho de medo, que você pode ver, quem fica na rua é jovem. É assim. A gente tem medo de ficar. Sim, porque a gente sabe que coisa boa que não é, né, gente? Não vai ser, não é. Não é, a gente é obrigado assim, que nem tá fazendo faculdade, tá vindo do serviço. Então, você tá horário... indo para casa, você não tá Sim. saindo da sua casa para ir sei lá onde, né? É diferente, né? Sim. Então, é isso. Eu acho que essa questão de organização, ela realmente funcionava. Mas é uma organização imposta, muito castrada, eu diria assim, porque era tudo não. Você não pode pensar, você não pode falar, você não pode cantar, você não pode compor, você não podia ir ao teatro, você não podia... As peças, elas eram todas selecionadas, os textos, pelos militares, e se eles achavam que você estava falando alguma coisa mal deles, tipo neurótico, gente, tipo louco assim mesmo, sabe? Nossa, os filhos estão falando da gente, vamos cortar? Vamos, pronto. A música Cálice, do Chico Buarque, ela fala sobre o cálice de vinho, mas, na verdade, não é isso. É o cálice. Mas ela é escrita como cálice de vinho. Há diferença. Não é verdade? Então, vou por aqui, ó. Cálice. Eles faziam isso mesmo para depois, para chegar e os militares não cortar eles, né? Para não deixar... Exatamente. Ó, eu vou compartilhar com vocês, só para vocês verem a letra da música e entenderem um pouquinho sobre a ditadura, porque eu acho que é extremamente importante pelo que a Silvana falou. Por exemplo, eu sou mais nova, não sei porque eu não vivi na época e mal estudei sobre, e eu preciso saber o que foi de verdade a ditadura, o que ela fez de bom e de ruim, né? Pergunte para a Renata é de História. Pergunte para os professores de Psicologia, para a professora de Sociologia, né? O que eles pensam, o que eles acham sobre, o que eles podem nos falar sobre a época da ditadura, sobre o golpe militar, tá bom? Então, olha aqui, ó. Aqui tem a letra da música do Chico Buarque, chamado Cálice. Vocês estão vendo? Sim. Então, ó, aqui está escrito cálice, como se fosse um cálice de vinho, mas, na verdade, esse cálice aqui, ó, de fique quieto. Quem é que vai ficar quieto? Todos que querem falar sobre. Quem é que vai fazer calar? A ditadura, os militares, tá? É essa a ideia do militar, de eles dominarem tudo, tá bom? Vamos pensar, infelizmente, no governo atual, onde a gente vê tantos militares como ministros, como secretários, né? Então, eles estão querendo dominar novamente,
Por isso que as pessoas estão com medo de voltar a uma ditadura. Porque, na verdade, a gente tem muitos militares aí dentro do poder. E isso realmente nos causa um certo espanto e, assim, uma pulguinha atrás da orelha, porque a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Ô, Pro, as músicas Pode deles são falar. bem reflexivas, né? Ah, nossa, eu acho o máximo, gente. Eu nunca tinha ouvido também. Aí, esses dias, uma professora de história, ela sempre passa uma reflexão para os alunos antes de começar a aula. E ela passou uma música dele, só que eu não me recordo. Mas achei bem interessante. Aí houve uma discussão na sala, foi bem legal. Aí, esses dias, ela também falou sobre essa música também, esse cálice aí. Aí eu acabei lembrando. Achei bem legal. reflexivo. Mas é demais mesmo. Eu não gostava do Chico Buarque, assim, por N questões, como vocês também, de repente, não gostam. A gente sempre escuta Chico Buarque na sala de aula quando a gente era criança. E aí a gente pensa, eu não sou velha para ficar ouvindo essas músicas velhas, né? E aí, então, até que um dia eu fui ao show da Ana Carolina e ela trouxe 2 músicas do Chico e no final ela disse, essas 2 músicas são do Chico Buarque. E, nossa, do Chico, né? Interessante. Aí eu estava ouvindo Cássia Eller e ela diz, no final de uma música, de que o verdadeiro pai dela é o Chico Buarque. Eu falei, opa! Acho que eu estou gostando demais do Chico Buarque, né? E aí, então, eu fui atrás das músicas dele. Então, eu descobri o quê? Que eu não gosto das músicas na voz dele, que ele não tem voz nenhuma. E aí, então, eu descobri que é mais interessante ouvir as músicas dele nas vozes de outras pessoas. E aí, então, eu comecei a estudar um pouco, e a gente traz para a literatura também isso. Essa época da ditadura, antes dela e depois dela, é muito rica, historicamente dizendo, em relação a tudo. Porque quando acabou a ditadura, todo mundo sentiu uma certa liberdade. E aí, então, a liberdade veio de forma excessiva. E aí a gente entra na década de 70, o Woodstock, sexo, drogas e rock and roll, a gente tem Coca-Cola, a gente tem Beatles, a gente tem calça jeans, a gente tem uma série de revolução cultural, nessa época é muito incrível. A liberdade foi muito grande. Então, porque estava sendo muito reprimido. Quando a gente reprime muita coisa, a gente sente vontade de gritar, de sair por aí, gritando a nossa liberdade, né? E é isso que aconteceu. Tudo bem, amores? Nossa, a aula de hoje foi maravilhosa. Eu Tudo bem. Cada uma de vocês por ter me proporcionado uma sexta-feira iluminada. Mais uma vez, vocês, né, meninas? Vou te contar, viu? Começar a parar de puxar o saco de vocês. Ai, professora, eu que agradeço, porque, sinceramente, eu nem ia participar hoje. Estava com uma enxaqueca e também muito chateada, eu nem ia participar, mas foi muito bom. Muito bom mesmo. É bom a gente desanuviar, né? E a gente precisa seguir, mesmo com dor no coração, né? Querida? É verdade. Sinta-se abraçada por mim, tá bom, meu Obrigada. amor? Eu sinto sua dor em mim. É difícil. Muito. A Edith Jailma perdeu uma cachorrinha que ela amava muito, que tinha quantos anos, Jailma? A cachorra? Gente, é uma vida. 15 anos, professora. É uma vida, né, gente? Meu esposo, a gente perdeu uma também, ela tinha 2 anos. Ele ficou uma semana sem comer. Só chorava. Gente. Então, assim, a gente sabe. É difícil. Muito difícil. A gente se apega muito, né? Se apega. E aprende muita coisa com eles. O pior é quando não sei o que é pior, se é perder por morte ou se é você tá apegada ao cachorro que tá com você desde filhote e você ter que colocar para doação por não ter mais como ficar com. Os dois são muito difíceis porque são perdas do mesmo jeito, né? É verdade. Professora, eu também tive um cachorro que ele se chamava Mike. E assim, eu gostava muito dele, me apeguei demais mesmo com ele, né?
mas aí tivemos que doar, porque assim, eu moro de aluguel, então assim, não tinha condições para continuar com ele, porque assim não tinha espaço, né? E aqui no fundo da minha casa mora outra vizinha, então a situação foi bem difícil, né? E tivemos que doar mesmo, mas assim, no momento que doamos ele, eu chorei igual uma louca. Eu nunca imaginei que eu ia passar por tudo aquilo, né? Então, assim, eu sinto um pouco também quando ela perdeu a cachorrinha. O bom é que a cachorrinha chegou a falecer, né? Morrer. E o Mike, hoje ele ainda é vivo, doamos para uma família, né, que cuida muito bem dele, mas de lá para cá eu não tive mais a oportunidade de ver o Mike, mas eu espero um dia revê-lo de novo, que eu tenho muita saudade dele. Mas assim, aí de lá para cá eu não quis mais cachorro, porque assim, a gente que mora em aluguel, então não tem condição para ter bichos, porque de repente tem que trocar de casa, então não tem espaço, né? Mas eu sofri muito mesmo também. Era um cachorro muito bonito, muito mesmo, e era muito ligado a ele também. Eles nos ensinam o amor mais puro que existe, né? Porque a gente tem dinheiro ou não, tá chateada ou não, né? A gente tá suja ou não, enfim, a gente tá de qualquer jeito, eles nos amam de qualquer jeito, né, gente? Não pede nada em troca, nada, absolutamente nada. É muito lindo, né? A gente tem Tô muito que numa aprender briga mesmo. com a corretora, porque a gente comprou um apartamento e não pode ter cachorro. E eu tô com meu cachorro já tem 8 anos. Então vamos lá. É proibido por lei proibir de ter cachorro em apartamento, tá? É proibido por lei. É proibido por lei. Tá bom? Vá atrás do direito, porque não podem ter viu, Brenda? Professora. Eu vou atrás, então, porque a gente vai se mudar mês que vem e ela falou que não pode ter cachorro no condomínio. Aí eu falei assim, nossa, mas Pode eu tô ter comprando, cachorro, eu posso você ter o pode. que eu quiser. Cachorro, gato, papagaio, periquito. Aí ela falou Pode, assim, não até pode. registrar no seu nome, você pode fazer isso. Pode. Porque registrou no seu nome já é seu filho. Então, Nossa, qualquer lugar, eles são obrigados a deixar. Pode É que a gente não conhece nosso direito, né? Aí a gente não vai atrás. Mas agora eu tô sabendo, eu vou atrás, porque eu tô com ele muitos anos, desde que eu tava grávida da minha filha. Minha filha é muito apegada a ele. Pra mim ter que doar assim. Sim. Eu morei em apartamento e era CDHU, e eu tive cachorros, e eu tive muitos problemas, na época era proibido, podia proibir, né? Eu tinha vários gatos e 2 cachorros, e eu briguei até o fim para ficar com eles, porque eu não ia me desfazer e podia vir assim, dane-se. Isso mesmo. Professora, mas se tá dentro ali do apartamento, você não deixa o cachorro sair, você não deixa o gato sair, por que tanta briga? Ainda tá gravando.